me chama com amor. Devo atender ao convite amável e sim responder ao chamado incansável, pois calma, mansa, serena, tranquila é a voz do querido Jesus. E sua voz não vai estar no forte vento, no terremoto ou no fogo intenso, mas na tranquila brisa sussurrar. Eu sei que ali a voz de Deus está. Calma, mansa, serena, tranquila é a voz do meu Salvador. Calma, mansa, serena, tranquila é a voz que me chama com amor. Devo atender ao convite amável e sim responder ao chamado incansável, pois calma, mansa, serena, tranquila é a voz do querido Jesus. Obrigado, Jader, Fernando, Denis, Robson. E obrigado a você que está aqui. Trouxe a sua Bíblia? Pode ser num tablet, no smartphone, e pode ser assim. Queria aproveitar o ensejo para agradecer a Deus esse privilégio. E os privilégios, eles são sempre grandes porque as pessoas são grandes. Queria agradecer aos líderes do nosso colégio aqui, os pastores Douglas, Bertazzo, Denilson, também o Aldo. Mas eu queria fazer um agradecimento muito especial a você, que esta semana orou, e orou muito. Quinta-feira, quando quase não conseguimos chegar aqui, na hora que eu entrei pelo corredor da igreja, alguém disse assim: graças a Deus o pastor chegou. Obrigado pelas orações. Elas dão o suporte, elas dão a estrutura para a gente estar aqui numa hora dessa assim, que é uma hora emocionante, é uma das horas mais importantes da vida. No meu caso é. Quem tem o privilégio de no final da jornada ter arautos do rei junto? Pouca gente tem esse privilégio.
Você tem. E eu tenho. Amém? E vocês também. Obrigado por estarem aqui. Peguem a Bíblia, por favor. Eu quero que vocês encontrem Isaías capítulo 65. A nossa conversa hoje gira em torno do tema vida que nunca acaba. Vida que nunca acaba. E antes de nós lermos o primeiro texto da palavra, quero relembrar que Jesus é o inenarrável. Ele não é apenas o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, mas Ele é o inenarrável. Ele é o Senhor da ressurreição, Ele é o Deus da colheita, Ele é o refúgio do seu povo, Ele é um amigo no tribunal, Ele é o Deus protetor e é o noivo que em breve vai se encontrar nas nuvens dos céus com a sua noiva, a igreja, amém? Mas Ele é também o Senhor da vida. Vida que nunca acaba. Nós podemos viver nesta vida aqui com muita sorte, bênção de Deus, é claro, 120 anos, e foi isso que Deus falou no dilúvio, a vida do ser humano será de 120. Mas o que é 120? Quando comparamos 120 anos com a eternidade, não é nada. A coisa que nós mais lutamos nesta vida aqui é pela vida, não é? É pela vida. Tanto é que quando a vida está em jogo, nós deixamos tudo para tentar salvar a vida. Agora, se nós fazemos tudo isto para salvar uma vida que vale no máximo 120 anos, por que não fazer tudo e um pouquinho mais para uma vida que nunca acaba? Pastor Paulo, meu amigo. Já perceberam como os valores estão trocados? Quando esta vida aqui, que é passageira, está indo embora, nós ficamos desesperados. Amados, eu quero pensar na vida que nunca acaba. A vida no novo céu e na nova terra com vocês agora. Pegue a sua Bíblia, por favor. Feche os seus olhos, por favor. Querido Deus, em primeiro lugar, obrigado por esta vida aqui. Obrigado por nossa família, por nossa igreja. Obrigado pela salvação que há em Jesus. A Ele seja a honra e a glória para todos sempre, porque Ele nos concede a vida que nunca acaba. E agora, ao lermos o Teu livro, Pai, pedimos a Tua unção, o batismo do Teu Espírito. Lava-nos de novo no sangue do Cordeiro. Aceita a nossa adoração e o nosso louvor nesta hora, em nome de Jesus, amém. Isaías 65, 17. Deus está falando: eis que eu crio novos céus e nova terra. Não haverá lembranças das coisas passadas. Entenda aí as coisas tristes, ruins. Jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente. Isto quer dizer, para sempre. Vida que não acaba. No que eu crio. Porque eis que eu crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém, me alegrarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. 21. Eles edificarão casas, nelas habitarão, plantarão vinhas, comerão o fruto, não edificarão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo
longevidade do meu povo será como a da árvore. Os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. 24. Será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. O leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente. E não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Aleluia! Evidentemente, este texto aqui tem uma primeira aplicação para esta terra aqui, para Jerusalém terrena. Mas este é um daqueles textos teleológicos. Teleológico quer dizer o seguinte: tem uma aplicação primária, mas tem também uma aplicação escatológica para o futuro. Quando eu leio o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 2:9, que aquilo que Deus preparou para nós, ou está preparando para nós, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao pensamento do homem. Eu fico impressionado, porque eu sou bom para pensar e para criar coisas, mas mesmo assim eu não consigo imaginar. Mas há pessoas neste planeta aqui muito melhores do que eu. E mesmo estas pessoas muito melhores do que eu, elas não conseguem alcançar, porque Deus disse que jamais foi visto, ouvido, ou jamais subiu ao pensamento do ser humano. Deus está preparando algo que não dá para ser descrito com palavras. Não dá. É algo que vai deixar todos nós estupefatos. Todos nós. Pedro diz que nós estamos esperando novos céus e nova terra. E nós estamos esperando isso mesmo. E aqueles que estavam aqui comigo no dia 4 ou 5 de fevereiro de 2012, quando eu preguei o meu primeiro sermão aqui como pastor da igreja, e eu disse: eu estou indo para a eternidade, quem quiser ir, fique perto de mim. Vocês lembram disso? Lembram? E eu continuo indo para a eternidade. E vou repetir, e não é prepotência, porque eu estou indo pela eternidade, não é pela minha justiça, não, é pela graça de Deus. E você também pode estar indo para a eternidade pela graça de Deus. E ai de nós, pastores cristãos, se não tivermos convicção de que estamos indo para a eternidade, o que é que estamos fazendo aqui então? Número. Nós estamos aqui representando o Senhor, transmitindo a glória do Senhor, estamos caminhando na direção do céu. E João, ele viu esse novo céu e essa nova terra. Ele diz no capítulo 21 de Apocalipse: eu vi um novo céu e uma nova terra. Nós estamos esperando isso, irmãos. Estamos nos preparando para isso. Após o milênio, tema que eu não tive tempo de mencionar aqui, de explicar aqui. Após o milênio, algumas coisas importantíssimas vão acontecer. Primeiro, a descida da cidade santa, com todos os salvos. Porque todos os salvos serão levados para o céu, quando muito em breve Jesus regressar. Amém? Você e eu estaremos nesse grupo aí, diga aleluia. Diga louvado seja Deus. Nós vamos para o céu com Jesus em breve. Glória ao Senhor. Todos os santos vão descer com a cidade. Os ímpios estarão mortos aqui na face da terra. Todos mortos. E então, quando a cidade vem, o Senhor Jesus manda os ímpios ressuscitarem. É impressionante isso. Nesse momento em que todos os ímpios ressuscitam, e eles são arregimentados pelo príncipe das trevas, Satanás, para então tentarem tomar a cidade de Deus. E se tem uma coisa no que ou na qual o capeta é bom, é na mentira. Agora lembre-se o seguinte:
ele ajuda a mentir, mas ele não cobre a mentira. Dizem que a mentira tem pernas curtas, mas não tem nem pernas. O diabo ajuda as pessoas a cometerem os erros, mas ele não ajuda a encobrir, ele ajuda a descobrir. E ele vai mentir, talvez pela última vez. Deverá dizer assim para todos os que ressuscitaram, os ímpios: nós somos muito mais do que eles. Vamos tomar essa cidade de assalto. E a Bíblia diz assim: e marcharam pela superfície da terra e sitiaram a cidade amada, a Nova Jerusalém. Antes de descer fogo do céu, vai acontecer uma coisa, quando todo joelho se dobrará, dos justos e dos ímpios. O Senhor Jesus será coroado Rei dos reis e Senhor dos senhores. E nesta hora, tanto os que estarão dentro da cidade, quanto os ímpios que estarão fora da cidade, vão reconhecer a justiça do Senhor. E todo o universo haverá de cantar uma música em louvor a Jesus, o Rei dos Reis. Terminado isso, eu não tenho tempo aqui, porque o tempo é curto quando queremos falar das coisas grandes de Deus, mas uma glória que descende do Pai e passa pelo Filho na hora da coroação. Essa glória invade toda a cidade. E pelas suas portas entreabertas, a glória vai percorrer todo o planeta. E a terra inteira será inundada pela glória de Deus. E então vem a destruição final dos ímpios. A palavra ensina que o mesmo fogo que destrói os ímpios purifica a terra. Nunca haverá um inferno ardendo eternamente, gente. Nunca. Voltaire se perdeu por causa disso. Nunca haverá um inferno ardendo eternamente, nunca. Porque o combustível do fogo eterno é o pecado. E quando o pecado for extirpado, o combustível acaba, o fogo apaga. Porque o céu seria um pequeno inferno se pessoas do céu ficassem vendo pessoas queridas se queimando eternamente. A Bíblia chama de essa destruição, em Isaías, de o ato estranho de Deus. Destruir não é do caráter de Deus, é o ato estranho. É bíblico isso, é profético isso. Esse fogo que destrói os ímpios é o mesmo fogo que purifica a terra. E em Malaquias, vou ler mais esse texto para você, no capítulo 4, versos 1 a 3, o profeta diz assim: Pois eis que vem o dia, lembram que eu falei ontem? Queiramos nós ou não, esse dia virá. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho no dia que vem. E o dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, que é Satanás, e nem ramo, são os seguidores. Mas vós, para vós os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. E saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria, e pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor. O dia vem, queira você ou não, arde como fornalha. Quem é que vai virar cinza, segundo a Bíblia? Os perversos, os que cometem impiedade. Eu gosto de pregar sobre um Deus bom, amoroso, mas eu não posso olvidar a realidade de dizer que Deus é justo. Aqueles que vivem tabelando com o pecado
serão destruídos. Porque mesmo sendo um ato estranho, Deus não pode levar alguém que concatenou com o pecado, alguém que conviveu e amou o pecado, não pode levar para a eternidade. É hora de nós pedirmos para o Senhor nos lavar. Eu não sei da sua vida e também nem precisa falar para mim, porque eu não tenho poder nenhum para mudar a sua vida. Mas é melhor você falar com Deus. E olha, se você estiver tabelando com o pecado, deixe a bola para lá, deixe o pecado para lá. Se aproxime do Senhor Jesus, peça para Ele libertar você, ou então, lamento, vai ficar aqui, vai virar cinza. Quer virar cinza? A decisão é de cada um. Eu tenho que decidir se eu quero ser cinza ou se eu quero ser salvo. Porque Jesus já fez tudo por mim. Mas uma coisa Ele não pode fazer: me levar na marra para a eternidade. E ninguém será levado para a eternidade puxado pelos cabelos. Ninguém. Nós iremos para a eternidade porque aceitamos o plano de Deus. Diga aleluia. O Senhor é bom. Uma palavra sobre a eternidade. Quanto tempo dura a eternidade? Você já parou para pensar? Tem ideia de quanto tempo dura a eternidade? Às vezes a gente brinca, né? E essa espera está demorando uma eternidade. A gente não sabe o que está falando. Eternidade é uma coisa que tem começo, mas não tem fim. E eu me lembro quando era garoto, que tinha um pastor que ele ilustrava a eternidade mais ou menos da seguinte maneira. Quer ver? Ele dizia assim: pense numa bola de ferro do tamanho do planeta Terra. Isso não é uma bola, é um monstro, né? A cada 1000 anos, um pássaro preto, um passarinho, limpa o seu bico uma vez nessa bola de ferro. A cada 1000 anos, limpa uma vez. Aí o pastor dizia assim: quando esse passarinho, limpando só uma vez o seu bico na bola de ferro, que é do tamanho do planeta Terra, a circunferência é de 40.000 quilômetros. É uma bola. Quando, uma vez a cada 1000 anos, o passarinho limpando o seu bico na pedra, a pedra tivesse desaparecido, ele dizia assim: esse é o começo da eternidade. Pastor César, ainda assim a ilustração não é perfeita. Sabe por quê? Porque se existisse uma bola de ferro do tamanho desse planeta aqui, e a cada 1000 anos um passarinho limpasse o bico nela, e esse passarinho vivesse para sempre, um dia esse passarinho ia conseguir ter destruído a bola de ferro. Mas o começo da eternidade é só começo, não tem fim. Então nem essa ilustração é boa. Eternidade é uma coisa que começa, mas não acaba. A vida não acaba para quem está em Jesus. E eu quero ser assim, corajoso para dizer o seguinte: a vida eterna para você que já aceitou o Senhor Jesus já começou. A vida eterna para mim, para você, para nós que aceitamos o Senhor Jesus, a vida eterna já começou. Porque a vida eterna começa quando você aceita a salvação. Foi isso que Jesus diz em João 11. Ele falou assim: eu sou ressurreição e vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, nunca morrerá eternamente. Se não morrerá eternamente, é porque a vida eterna já começou. Só que quando a eternidade chegar, é vida que nunca acaba. Nunca acaba. Apenas uma lembrança na eternidade, apenas uma. As marcas do pecado na pessoa do Senhor Jesus. Só isso. A sua mão ou as suas mãos, a sua fronte ferida, os seus pés. Como serão essas marcas? Será que serão cicatrizes feias, como queloides que se formam quando a gente faz uma cirurgia e às vezes tem que fazer uma outra para corrigir e piora? Não. O profeta diz que será uma marca como se fosse uma estrela. Estrela. E ele diz assim: ali está o segredo da sua força.
Quando o Senhor Jesus diz assim, eu escrevi o seu nome na palma da minha mão, é porque nas mãos do Senhor Jesus você é uma estrela. Dê glória a Deus porque você é uma estrela. Eu sou uma estrela. Nas mãos de Jesus. Não sou uma estrela do mundo. Você não é uma estrela do mundo, de Hollywood. Acho que nenhum de nós tenha uma estrela gravada com o nome lá na calçada de Hollywood. Alguém aqui tem? Acho que nenhum de nós. Mas nós temos uma estrela onde o nosso nome está, na palma da mão de Jesus. Aleluia! Vida eterna para quem tem o nome escrito. Como será a eternidade? A Bíblia diz que o Supremo Pastor vai conduzir o seu rebanho na eternidade. Haverá um só rebanho, um só pastor. Cidade Santa, Rio da Vida, Árvore da Vida, um lugarzinho pessoal na casa de Deus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Para quê? Porque de sábado a sábado nós vamos a Nova Jerusalém para adorar ao Senhor. Mas não é só de sábado a sábado. Nós vamos também uma vez por mês. Para quê? Para comer do fruto da árvore da vida que dá o seu fruto de mês em mês. Mas tem mais. Nós teremos a nossa fazenda. Cada um terá a sua, cada família. A Bíblia diz que nós vamos construir casa, vamos plantar vinhas. E alguns de vocês vão querer plantar algumas frutas que comeram na infância e nunca mais comeram. Tem gente assim? Deixa eu ver aqui, comeu alguma fruta na infância e depois não achou mais? Olha, tem vários. E eu vou convidar vocês para irem à minha fazenda, tá bom? E eu vou oferecer para vocês alguns frutos pessoais que eu quero plantar lá. Deus me fala isso e eu sou feliz. Deus está falando isso para você. Quanta gente nessa vida aqui não tem onde morar? E outras pessoas que conseguem ter onde morar e de repente não conseguem morar porque a vida acaba. Quinta-feira nós fomos fazer o sermão da irmã Albenir. Ela aposentou tem uns dias. Eles compraram uma casinha linda, do gosto dela. Mas não deu tempo nem dela arrumar as coisinhas dela na casa. Não deu tempo. Esse mundo aqui é muito ingrato, muito injusto. Mas a promessa é que nessas pacíficas planícies, ao lado daquelas correntes vivas, o povo de Deus durante tanto tempo peregrino encontrará um lar. E nós estaremos lá. Deus diz, o meu povo habitará em moradas de paz. Está em Isaías. Nunca mais se ouvirá de violência. Nunca mais. Quantos queridos já foram embora, não é? Quantos dessa igreja aqui? A violência da morte não existirá mais. A morte já não existirá, não haverá pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Nós vivemos sob a égide do grande conflito. É como se todos nós estivéssemos dentro de uma bolha chamada grande conflito. É uma luta entre o bem e o mal. É uma luta pela mente. É uma luta pela decisão. A quem vamos servir, a quem vamos adorar. A palavra de Deus diz que existe um ai sobre nós que habitamos na terra. A palavra de Deus, ai dos habitantes, porque o diabo desceu até vós, e ele está cheio de ira. Irmãos, é verdade que o diabo desceu até nós, mas a mesma Bíblia também diz assim, resisti ao diabo. Sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Por que Deus escreveu isso, Daniel? Deus escreveu isso porque se nós aguentarmos firme, Ele nos dará a vitória. O inimigo está lutando com unhas e dentes
Mas Deus disse que nós temos que nos sujeitar a Ele, Deus, e resistir a Satanás. E se nós o resistirmos, a promessa é que Ele fugirá de nós. Eu já enfrentei muitas batalhas no meu ministério, muitas. E eu vou dizer para vocês, eu já ouvi o meu anjo da guarda falando comigo algumas vezes, mas eu nunca vi o meu anjo da guarda, nunca vi. Se Deus achar conveniente me mostrar, eu não vou ficar nada triste, vou ficar feliz. Mas Ele me deu a alegria de ouvir o meu anjo algumas vezes. E como é bom ouvir o anjo da guarda falando com você. Mas quando você enfrenta o inimigo, não é bom. Vou contar uma história para vocês. Com essa história eu quero dizer o seguinte: se nós nos sujeitarmos a Deus e resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. E se nós estivermos com Deus e o diabo fugindo de nós, quando Jesus voltar, nós vamos com Ele para esse novo lar, para o novo céu e a nova terra, amém? Era uma madrugada, eu não me lembro se era 2005, talvez 2006, mas o telefone tocou em casa. Faltava acho que 15 minutos para as 4 da manhã. Uma mãe desesperada, um filho morrendo, com pneumonia dupla, com derrame de pleura, febre que não baixava nem com os remédios do hospital, que normalmente são fortes. A chefe da pediatria havia dito para a mãe, a dona Cátia: o seu filho vai morrer, pode chamar o padre, ou o missionário, ou o pastor, quem você quiser. Ela também não queria me acordar de madrugada, mas não resistiu e, perto de 4 horas da manhã, o telefone tocou. Quando o telefone toca 4 horas da manhã, eu não sei se você também é assim. É, não é? Dá arrepio? Ou você pensa que está recebendo uma herança? Sabe que alguma coisa errada aconteceu, ruim aconteceu. Uma mãe desesperada do outro lado. Pastor, os médicos disseram que o meu filho Tiago está morrendo. O senhor pode vir aqui? Posso. Eles eram membros da minha igreja, de uma igreja bem simples, mas uma igreja muito fiel. E eu fui lá. O hospital era o hospital modelo, na rua Tamandaré. Hoje é um braço do AC Camargo. Entrei com o meu carro, era madrugada ainda, o sol não tinha nascido. E quando eu vou na direção da porta principal do hospital, eu vi uma cena que não posso dizer que acabou comigo. Não deem risada, por favor. Mas é aquela cena que você não sabe se está com vontade de fazer xixi ou outra coisa, ou se você vai desmaiar, ou se vai morrer, ou se vai ser arrebatado, ou qualquer coisa diferente, sim, que é uma coisa inexplicável. Eu estava a uns 2 metros, mais ou menos, da porta principal do hospital, e eu vi uma cena que, mesmo com a bênção de Deus, é difícil de esquecer. Eram uns seres, 5, enormes. Eles estavam como que um pouquinho acima da terra, do chão, do piso. Eles estavam como que discutindo alguma coisa. Talvez dizendo assim: ele não pode entrar aqui.
eu tive vontade de apertar aquele botãozinho, sabe aquele que se aperta e some, desaparece? E eu percebi que eram os anjos do mal. Eu fechei os olhos e falei para Deus só isso. Senhor, eu estou nas tuas mãos. Eu normalmente não ando muito devagar, eu ando rápido. Só ando devagar quando eu estou com a minha namorada, para ela não dizer, vai mais devagar, né? Né, Marinha? Mas na hora que eu fiz aquela oração, eu comecei a andar assim, ó. Senhor, estou nas tuas mãos, porque eu não queria chegar lá. Sabe quando você ora e diz assim, bom, agora está resolvido, e abre os olhos? Eu abri os olhos e não estava resolvido, eles estavam lá. Eu tinha que passar ali. E na hora que eu orei, a despeito de querer fugir, não podia fugir em razão da minha vocação, a despeito de querer fugir, uma voz falou bem assim para mim, não tenha medo, eu estou com você, não tenha medo. E com essa força, eu caminhei, e quando cheguei bem pertinho deles, eles desapareceram. Eu entrei no elevador, e elevador antigo, desses que fecham a porta assim, né? Apertei o número 6, eu tinha que ir ao 6º andar. E lá dentro do elevador, em oração, de novo o meu anjo falou assim, não tenha medo, eu estou com você, não tenha medo. O elevador abriu a porta, eu fui até o quarto, acho que era 604 ou 603, não me lembro esse detalhe, mas não faz mal. Bati e entrei. Perder um filho é uma coisa muito terrível. Se alguém aqui já perdeu, deve entender plenamente o que eu estou falando. A mãe, a dona Cátia, estava com os olhos assim, bem inchados, porque não dormia há vários dias e só chorava. Um garoto de 3 anos em cima da cama, com equipamento aqui, branco, pálido, era o símbolo da morte. Eu tinha comigo uma Bíblia desse tamanho aqui, um pouco mais antiga que essa, porque as minhas elas vão se acabando. Essa aqui já deve ser não sei que número do meu ministério, mas não faz mal. E eu olhei para a dona Cátia e falei para ela assim, a senhora acredita que Deus pode curar o seu filho? Gente, vocês acreditam que Deus pode? Acreditam? O Senhor Jesus prometeu, pedi, dar-se-vos-á. E quando tem uma coisa grande assim, os meus anciãos que trabalham comigo, os colegas sabem disso, as coisas grandes, elas são para as pessoas grandes. A mãe devolveu a batata quente na minha mão. Ela falou assim, e o senhor acredita? Eu disse, não apenas acredito, mas eu tenho convicção de que se Deus quiser curar o seu filho, Ele vai curá-lo. Nós vamos ler a Bíblia, eu li a Bíblia. Me lembro até hoje os textos que eu li. Eu li Isaías 41, 10 e 13, não temas. Lembram desse texto? Eu li o 43, que diz assim, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Era uma quinta-feira de madrugada. Orei e fui embora. A quinta-feira passou. Desculpem a minha falta de fé. Eu não tive coragem de ligar para o hospital. De medo de a mãe me dizer assim, pastor, o funeral será tal hora.
Mas no outro dia cedo, eu liguei. Sexta de manhã, 24 horas depois. Comunicação é uma coisa impressionante, gente. Comunicação é uma coisa linda, linda. E às vezes até à distância você consegue imaginar as coisas. E quando a mãe atendeu o telefone, eu percebi em sua voz, alegria na voz. Porque dá para perceber quando uma pessoa está triste, quando está feliz. E eu disse: Kátia, o que aconteceu? Conta logo. Fique bem sentadinho aí, tá? Pastor, 30 minutos depois do senhor sair do quarto, a febre foi embora. Disse: mas e daí? O que os médicos falaram? Disse: a médica-chefe passou aqui e ela falou que se a febre não voltar em 48 horas, ele vai ficar curado. Bom, passou a sexta-feira. O sábado de manhã, eu estava indo para a minha igreja. O Mara estava comigo no carro. Nas minhas igrejas eu sempre tenho um ministério de oração, como nós temos o MIMO aqui, o Ministério das Mulheres de Oração. E eu tinha uma reunião com essas mulheres, às 8 horas da manhã. E elas estavam me ajudando a orar. E eu queria levar para elas uma notícia. Quando liguei para o hospital, e depois de 1, 2, 3, 4 chamados, atende o telefone uma voz de criança. E o menino, achando que era o pai que estava ao telefone, mandou até um beijo. Dias depois eu fui pregar na igreja deles. Quando chegamos na igreja, a igreja pobrezinha, tem uma escada para descer, um corredor. E eu vi um menino andando do lado de fora da igreja, no corredor da igreja. Vem aqui, filho. É esse moleque aqui, ó. Tino, o pai dele está aqui. Eles vieram de um lugar bem longe, para lá de Alta Floresta. Você está bem? Estou bem. Quantos anos você tem? 15 anos. Você já deve ter escutado essa história uma porção de vezes, não é? Sim, bastante. Você tem saúde? Muito. Muita saúde. Sua esposa está bem, Tino? Graças a Deus, pastor, está ótimo. E a sua filha Irene está bem? A Irene também está bem, graças a Deus. Ela está cantando bastante na igreja? Canta muito, pastor. É que cuida da música da igreja lá. O texto bíblico diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Um presente para esses meninos aqui, por favor. Obrigado por vocês terem vindo. Obrigado. Obrigado, pastor. Deus abençoe o senhor, em nome de Deus. Sentem lá. Um dia desses,
não haverá mais um inimigo para você resistir. Um dia desses, você não precisará mais lutar contra esse inimigo. Mas enquanto Jesus não vem para nos levar para o novo céu e a nova terra, nós temos que lutar. E eu quero motivar você a não desistir. Não desista. Não desista, porque a vitória pode estar a apenas um passo. Às vezes eu lembro dessa história aí. Com toda sinceridade. Deu enjoo. Deu dor na barriga. Parece que o meu sangue sumiu todo. Eu não podia resistir àquela cena por mim mesmo. Mas o anjo do Senhor me disse: não tenha medo, eu estou com você, não tenha medo. Antes de nós chegarmos lá na eternidade, onde a vida nunca acaba, o Senhor Jesus quer andar com você aqui. Ele não quer apenas que você ande com Ele lá, não. Quando nós interpretamos corretamente a Bíblia, a palavra, o Senhor Jesus falou assim: eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar, vou comer junto, mas depois, esse que abrir vai comer comigo. Jesus quer andar com você aqui, antes de você andar com Ele lá. E quem não andar com Ele aqui, não vai andar com Ele lá. A vida aqui nunca acaba. É só para quem anda com Jesus aqui. Hoje Jesus está chamando você com todo o carinho, com todo o amor, com toda a intenção do seu coração. Ele está dizendo: vem aqui que eu quero andar com você. Só isso. Às vezes a gente pensa que Jesus quer entrar na vida para estragar a vida. Não. Jesus não quer entrar na vida para proibir isso aqui, não. Jesus quer viver conosco aqui, para nós aprendermos, para vivermos depois com Ele lá. Abra o seu coração. Vem cá. Ajuda o velhinho aqui. Quero perguntar para vocês o seguinte: vocês que estão aqui, vocês que estão aí, vocês querem andar com Jesus nas ruas de ouro da Nova Jerusalém? Vocês querem andar com Jesus na nova terra? Querem conviver com Ele no novo céu e na nova terra? Andem com Ele aqui. Andem com Ele aqui. Última pergunta de hoje. Você está andando com Ele aqui? É Ele, seu companheiro? Ou precisa fazer um pacto com Ele agora? Senhor, eu não tenho andado com o Senhor, mas eu quero andar. Não quer dizer que a vida será sem obstáculos, desafios, provações, não. Mas se você estiver andando com Ele, é mais fácil de enfrentar as provações com Ele. Muito mais fácil. E quem anda com Ele aqui, andará com Ele no novo céu e na nova terra, na vida que nunca acaba. Enquanto o quarteto estiver cantando, e em nome de Jesus dizendo assim: vem a mim. Se você sentir o desejo de fazer com Deus um pacto, um novo pacto,
Mas não faça isso porque hoje é um final de semana. Não. Faça isso se o Espírito de Deus tocar você. Porque senão você vai se levantar e fazer um pacto e saiu da igreja e esqueceu do pacto. Não. É para andar com Jesus. Tomar tempo diariamente para ficar com Ele, estudando o seu livro, orando, testemunhando, sendo uma luz em casa, na igreja, no trabalho, na vida. Se Deus estiver falando para você fazer isso, faça. Não faça porque eu estou recomendando, não, porque eu não tenho esse poder. Mas o Espírito de Deus tem. Se Ele estiver falando com você, essa é a sua hora. A vida tem tristezas, temores e aflição, e nossos sonhos parecem em vão. Se estamos tão cansados, querendo desistir, o nosso mestre assim nos diz: venha a mim, com eterno amor te amei, venha a mim, com paciência esperei, minha vida dei e me entreguei
Do conhecido para o desconhecido. É o aprendizado. Quando eu vi aqueles 5 anjos de Satanás na porta do hospital, eu nunca imaginei que aquela história poderia se tornar uma bênção no meu ministério. Quando você enfrenta as lutas, as dificuldades, as provações, é difícil de pensar que tudo isso pode ser transformado em bênção, não é? Eu quero que você pense o seguinte: Eliseu, Deus te abençoe. Olhe para a página final. A página final não é de sofrimento. O sofrimento está no meio do livro. Ok? Qual é a página final? A página final é você e eu, nós, entrando por uma das 12 portas da Nova Jerusalém e começando a vida que nunca acaba. Olhe para lá. Quando vier uma provação, olhe para a página final. Página final. Obrigado pelo amor que vocês têm por mim. Obrigado, Senhor. Eu sei que muitos estão aqui porque me amam, mas todos estamos aqui porque te amamos. E nós estamos em pé porque nós queremos fazer um pacto de andar com o Senhor nesta vida aqui. E se for do teu agrado, meu Deus, que o nosso andar contigo e o teu andar conosco aqui nesta vida nos conceda a graça de andarmos contigo por toda a eternidade. Enoque andou contigo aqui e chegou um dia que o Senhor falou para ele assim: filho, você tem andado tanto comigo que eu não consigo mais ficar sem você, vem morar na minha casa. Que um dia o Senhor Jesus diga para cada um de nós: filho, filha, você andou tanto comigo aqui nessa terra, eu quero que você more comigo na minha casa, no lar eterno. Eu queria fazer um pedido, Deus. Eu sei que nesta hora de alegria, alguns estão pensando nos seus filhos que estão longe do lar, em algum familiar que está longe do lar. Eu quero pedir que nesta hora o Senhor mande um anjo daqueles milhões que estão ao redor do teu trono, para que eles voem com toda rapidez, para dar um abraço nesses filhos, nesses familiares por quem estamos orando. Traga-os para os teus braços, que eles também andem contigo. Quero te agradecer pela família que eu tenho e te agradecer pela igreja que eu tenho, pelos meus amigos. Um dia quero receber todos esses meus amigos na minha chácara, lá na Nova Terra. O Senhor me dê essa alegria. Em nome de Jesus, amém.